o funcionamento orgânico. Chamamos muito particularmente a atenção do leitor para este ponto, talvez um tanto abstrato, mas de capital importância para a nossa teoria. Se precedendo a vida fetal, comprovamos a necessidade do perispírito para modelar a matéria, melhor ainda lhe compreendemos a importância ao examinarmos o conjunto das funções do organismo animal, sua autonomia e a solidariedade que as reúne todas em sinergia de esforços tendentes à conservação do ser. A irritabilidade, sinal distintivo da vida, pertence ao protoplasma celular. Na série dos seres que se hão escalonado, da maneira ao homem. A célula primitiva diversificou-se e especificou-se por maneira tal que cada tecido evidenciou uma das propriedades desse protoplasma. Entretanto, os atos e as funções vitais não pertencem senão a órgãos e aparelhos, ou seja, o conjunto de partes anatômicas. A função é uma série de atos ou fenômenos agrupados, harmonizados, colimando um resultado. A digestão, por exemplo, requer a intervenção de uma série de órgãos, tais como a boca, o esôfago, o estômago, o intestino, etc. Postos sucessivamente em atividade para transformar os alimentos. Vemos, portanto, que para desempenho da função intervêm atividades inúmeras de elementos anatômicos. Mas a função não é a soma bruta das atividades elementares de células justapostas, porque se compõem e perpetuam uma pelas outras. Harmonizadas e entrosadas, de modo a concorrerem para um resultado comum. O resultado entrevisto pelo espírito constitui o laço e a unidade. É ele quem promove a função. Esta, a função, é, pois, algo de abstrato e intelectual, de modo algum representado materialmente por qualquer das propriedades elementares. Há uma função respiratória, uma função circulatória, mas não há nos elementos múltiplos que nelas concorrem
uma propriedade respiratória ou circulatória. Tem a laringe uma função vocal, mas não há nos músculos propriedades vocais, e assim por diante. O corpo de um animal superior é um organismo complexo, formado por um agregado de células diversamente reunidas. No qual as condições vitais de cada elemento são respeitadas, mas cujo funcionamento subordina-se ao conjunto. É como se disséssemos independência individual, mas obediente à vida total. Cada órgão tem sua vida própria, sua autonomia, pode desenvolver-se e reproduzir independente de outros tecidos. Autônomo no sentido de não apropriar nem dos tecidos vizinhos, nem do conjunto. As condições essenciais de sua vida, porque ele as possui em si mesmo, por sua natureza protoplásmicas. Por outro lado, liga-se ao conjunto por sua função, ou pelo produto desta. Uma simples comparação faz-nos melhor compreender esse duplo caráter dos órgãos. Figuremos o ser complexo animal ou planta como uma cidade com a sua fisionomia especial que a distingue de todas as outras. Os habitantes desta cidade representam os elementos anátomo-orgânicos. Todos esses habitantes vivem, respiram, alimentam-se do mesmo modo. E possuem as mesmas faculdades gerais do homem, autonomia dos órgãos quanto às condições essenciais à vida. Entretanto, cada qual tem seu ofício, sua indústria, aptidões ou talentos, mediante os quais compartilha da vida social. E dela depende subordinação de cada órgão ao conjunto para seu funcionamento. O pedreiro, o padeiro, o açougueiro, o industrial, o artesão fornecem produtos tanto mais variados e copiosos quanto mais alto for o grau de progresso da sociedade em apreço.
é o que se dá com o animal complexo. O organismo, a exemplo da sociedade, é de tal modo construído que as condições da vida elementar ou individual sejam respeitadas. Tais condições são as mesmas para todos, mas, sem embargo, cada membro depende, até um certo limite, por sua função, do lugar que ocupa no organismo no grupo social. A vida é, pois, comum a todos, e suas funções são distintas. Essas funções tão variadas que se harmonizam para concorrer à vida total são necessariamente dirigidas por uma força consciente do fim a realizar. Não é o acaso que preside a essa tão sábia multiplicidade, a essa coordenação, pois os mesmos órgãos, as glândulas, por exemplo, não obstante constitutivamente semelhantes entre si, fornecem secreções variadas conforme o lugar que ocupam no organismo. Há, portanto, uma hierarquia nesses aparelhos, uma ordem pré-estabelecida e rigorosamente mantida no curso da vida. Ora, esse estatuto vital não está impresso na matéria mutável, permutável, incessantemente renovada. Antes reside nessa estrutura física invariável que denominamos duplo fluídico. Esse perispírito, cuja realidade a experiência tem demonstrado, é indispensável a estabilidade do ser vivente. No meio de toda essa complexidade das ações vitais, dessa efervescência perpétua, e resultante da cadeia de decomposições e recomposições químicas ininterruptas na trama. Enfim, de nervos, músculos, glândulas a se entrecruzarem, a circularem, a se interpenetrarem de líquidos e gases em desordem aparente, mas da qual sairá, contudo, a mais estupenda regularidade. As grandes operações de digestão, da respiração, das secreções,
As ações tão variadas dos sistemas nervos motores, sensitivos, ganglionares, não serão perturbadas. Cooperando sem tréguas para entreter o meio orgânico, elas lhe fornecem os materiais da síntese assimiladora e todas essas ações tão complicadas, tão diversas e, todavia, tão constantes, se completam a despeito da renovação ininterrupta de todas as moléculas que formam esses variados órgãos. As matérias novas, carreadas pelos alimentos, parecem dar testemunho de uma inteligência perfeita quanto aos fins colimados. Mas quando consideramos que todas essas moléculas são passivas, desprovidas de qualquer espontaneidade, somos necessariamente levados a indagar da força que dirige esses inumeráveis produtos químicos, utilizando as suas propriedades peculiares na manufatura grandiosa da harmonia vital. Retomando o exemplo anterior, é como se cada indivíduo, pedreiro, padeiro, etc., sucumbisse depois de haver feito uma só vez a sua tarefa, e fosse imediatamente substituído por um homem qualquer. Haveria necessidade de alguém que indicasse ao substituto o que lhe cumpria fazer, o gênero de trabalho a ele destinado. Isso que, no plano social, só poderia conseguir-se mediante prévia educação. A natureza o realiza de improviso. Todas as moléculas orgânicas, semelhantes entre si, vão realizar tarefas diferentes, segundo a colocação que tiverem no organismo. É que a função pertence a um conjunto, e não às unidades que o compõem. Esse conjunto resulta de uma lei que se liga à sua própria estrutura, mantida esta pela ideia diretriz. Que conformou externa e internamente o indivíduo pelo perispírito. Uma circunstância capital que jamais devemos esquecer é que, real e positivamente, todas as partes do corpo se transmudam sem cessar. Não há no ser humano a mais insignificante partícula do tecido que não seja passível de substituição e renascimento perpétuo.
perpétuo. Já dissemos que a mesma matéria jamais aproveita duas vezes a manifestação vital. E que ao fim de poucos anos, toda a matéria foi integralmente renovada. Nem uma só molécula antiga subsiste. Todos os membros dessa república cederam o lugar aos seus sucessores. E sem embargo, as funções jamais se interromperam. A vida continuou a engendrar. Na mesma ordem imperturbável, os fenômenos de sua evolução, de vez que a sua lei orgânica reside no corpo incorruptível e imponderável, perispírito. Deveras surpreendente é o pauperismo das conclusões a que chegam inteligências robustas quando afrontam esses fenômenos. Cuja explicação se lhes torna impossível para ficarem adstritos a ideias preconcebidas. Aqui temos um, não dos menores, Maudsley, ao esbarrar de frente com a identidade pessoal persistente através do turbilhão vital. Vejamos como ele se safa da dificuldade. Se me viessem assegurar que não há uma só partícula no meu corpo de há 30 anos, que a sua massa mudou radicalmente e que absurdo é, neste caso, falar de identidade, tornando-se imprescindível presumir o corpo habitado por uma entidade imaterial que lhe mantenha a identidade pessoal. Através das mudanças perpétuas e dos acasos estruturais, eu responderia que as pessoas que me conheceram dos tempos de moço até hoje, não têm mais do que eu mesmo a certeza consciente da minha identidade. E todavia dela estão convencidos. Quanto eu mesmo, ainda que me tivessem pelo maior mentiroso deste mundo, e não acreditasse em uma só palavra do meu testemunho subjetivo. Diria mais que essas pessoas estão igualmente convictas da identidade pessoal dos seus cães ou dos seus cavalos,
cujo testemunho subjetivo é nulo na espécie, e, finalmente, que atribuindo-me uma substância imaterial, é forçoso admitir que tenha ela sofrido tantas mudanças que me deixam inseguro de que algo lhes reste de que fora há 30 anos. De sorte que, na melhor das intenções, não vejo a necessidade ou benefício a tirar da suposta identidade, ao meu ver, supérfluas. O benefício? Mas é justamente o de explicar o que sem ela se torna incompreensível. É comum esta objeção: se todo organismo é radicalmente destruído para dar lugar a outro, o segundo será semelhante, mas não idêntico ao primeiro. E neste caso, a persistência mnemônica, por exemplo, é inexplicável. O nosso filósofo responde que, uma vez que os outros o reconhecem, é que ele não mudou. É a famosa história da faca de Janot, a que tiraram sucessivamente a lâmina e o cabo. E ficou sendo a mesma para quantos a contemplavam, posto que radicalmente mudada. Maudsley diz simplesmente: na espécie, todo mundo reconhece a faca de Janot. Logo, é quanto basta para que ela seja ela mesma. Confessamos que para um filósofo esse raciocínio não é lá grande coisa, e que ele poderia ter encontrado algo melhor. Depois, aquela premissa de que existente a alma já não poderia ser a mesma. Mas, em suma, por que não? Não o diz. Nenhuma explicação nos fornece a respeito. São simples afirmativas que em nada afetam o problema e antes evidenciam a impotência em que se encontram os materialistas. Quando abordam as questões inerentes à alma e ao seu papel no corpo humano. De fato, como não compreender a necessidade de um organismo fluídico, não submetido às mutações materiais, a fim de conservar e aplicar as leis orgânicas, cuja continuidade necessária está em oposição à mobilidade e à instabilidade característica das ações vitais.
por que prodígio se manteria o tipo individual? Em que parte do corpo se guardariam tradições raciais, hereditárias, em que recanto misterioso do móvel edifício haveriam de refugiar-se os caracteres tão constantes e inalteráveis? Que diferencia os seres entre si, tanto do ponto de vista individual como do zoológico. O perispírito não é concepção filosófica imaginada para dar conta dos fatos. É um órgão indispensável à vida física, reconhecível pela experimentação. Foi no estudo da materialização dos espíritos que o seu papel se revelou, pondo em destaque as suas propriedades funcionais. Essa descoberta explica fenômenos que a ciência registrava apenas, sem poder justificá-los. Esse esboço do ser, pré-existente a toda a organização, essa reparação perpétua dos tecidos, mediante regras fixas. Essa ordem que se não altera, apesar dos sucessivos afluxos de elementos novos. Essa evolução cuja lei domina em todo o curso da vida o conjunto das trocas materiais de modo a modificá-las profundamente conforme a idade. Tudo isso se torna compreensível com a teoria espírita. Sem ela, ao invés, indecifrável obscuridade se estende sobre todos os fenômenos que de tão perto nos tocam. Admita-se a existência do perispírito e tudo se esclarece e se compreende. A lógica dos fatos torna-se evidente. É uma explicação racional no lugar do mistério. Descoberta que nos leva a dar um passo a mais no conhecimento tão difícil de nós mesmos. Até aqui, não encaramos senão o lado material da questão, mas do ponto de vista anímico, a necessidade do papel do perispírito insinua-se com tal autoridade que não haveria como recusar.
É uma convicção de brecha fácil, desde que estudemos a vida intelectual do homem. A evolução anímica. Gabriel Delan.